Agora, a semana estará, não digo bem para todos, porque isso seria um grande milagre, mas será uma semana mais leve ou uma semana tensa? Uma semana boa, Kátia, assim, e tem um diferencial. O começo da semana traz uma capacidade muito grande de atitudes diplomáticas com as pessoas, então ela é uma semana boa para acordos, para nos relacionamentos você conseguir imprimir soluções. Então, de repente, impasses que possam existir, as pessoas estão mais calorosas, estão mais carinhosas, estão querendo colocar as coisas em dia. Então, por exemplo, você tem uma pendência num contrato, alguma coisa, as pessoas estão mais dispostas a resolver aquilo, a colocar as coisas em ordem. Por exemplo, se elas estão te devendo alguma coisa, elas vão estar mais dispostas a te falar, olha, isso aqui eu vou te pagar tal dia. Então, isso é positivo na semana. Agora, de quinta em diante, a semana já imprime uma energia muito forte de ciúmes e controle. Bem no feriado. Então, de quinta se convém tomar um pouco de cuidado com isso, com essa questão dos ciúmes aí, de quinta até domingo. Então, você que pretende viajar no feriado e tudo mais, ó, controla, controla. E no final da previsão a gente vai dizer o melhor dia para namorar, que essa semana tem também um dia melhor para namorar. Falaremos já. Para Áries, como será a semana? Áries está numa semana que realmente essa energia de diplomacia está atuando mais com eles. Então, os arianos que essa semana aproveitarem isso para fazer acordos positivos vão se beneficiar demais. É uma semana para os arianos agirem, fiquei pensando quando eu estava fazendo a previsão, à la Maquiavel. Né? O Maquiavel, que é o pai da política, né? Então, assim, eles têm que ter, que às vezes a gente até torna a coisa pejorativa falando que a pessoa é maquiavélica. Mas quando você fala a pessoa é maquiavélica, na verdade o sentido seria positivo, querendo dizer que a pessoa sabe lidar com vários aspectos. Tem jogo de cintura. Então, assim, para o ariano essa semana, ele pode fazer ter atitudes políticas. Que bom. Então, ele reparou numa coisa que ele poderia agir de uma tal maneira. Ele não precisa ser necessariamente maquiavélico no sentido pejorativo, mas essa semana é boa para ele ser esperto. Ele sacar situações que ele poderia dar uma imprimida maior naquilo, sabe? Dar uma energia maior naquilo, porque às vezes a gente pensa numa coisa, mas a gente não imprime. O que seria o imprimir? Seria colocar no papel aquilo, por isso imprimir e falar, não, eu vou fazer isso aqui. Tal pessoa eu preciso agir de tal maneira, vou agir daquela maneira. Ser meio estrategista, que na política tem que ser estratégico, né? Então, na vida a gente tem que ser estratégico. Também concordo. Algumas pessoas acham que a gente tem que deixar rolar, né? Cada um tem uma posição, mas eu acho que algumas coisas a gente tem que ser estratégico, principalmente com as questões mais materiais, as questões de carreira, a gente tem que ser mais estratégico. Se a gente deixa a coisa muito odara, é lógico que tem sempre a parte divina das coisas que tem que acontecer e que vão acontecer. Mas tem as partes que dependem da gente também, né? Sim, mas tem coisas que a gente não está esperando. Que nem, por exemplo, eu estar aqui na TV. Eu nunca vim atrás de estar na TV. Uma amiga minha que falou, não, você tem que ir, porque você vai, hoje eu tô aqui, mas eu nunca vou ir atrás disso. Então tem coisas que quando tem que acontecer, eu acho que se eu tô aqui é porque tinha que acontecer, porque eu não fui atrás e Deus me colocou aqui. Mas se você não estivesse pronta para estar não aqui, estaria. Com certeza não estaria. Então eu acho que tem as duas partes. Tem um pouco que você tem que ir atrás e tem um pouco também que Deus cuida quando você tem que fazer aquilo. Deus cuida, mas se a gente não tá pronto na hora que passa o bonde vai e a gente fica. E às vezes o bonde não volta mais. Volta já e a gente fala dos outros signos. Vamos falar já de todos os signos do zodíaco, hein? É legal você prestar atenção não só no seu. Vamos falar de touro daqui a pouquinho e vamos falar daqui a pouco ainda com Paula Pires qual é o melhor dia para você namorar. Antes, taurinos, como estarão essa semana? Bom, os taurinos, eles estão um pouco sujeitos a atrasos essa semana. Então, convém que eles tenham um pouco de paciência. Não é uma semana para eles quererem acelerar as coisas, porque as coisas não vão ser aceleradas. Tem o seu tempo. Né? Então, é uma semana que eles têm que exercer essa paciência, que eles têm que pensar duas vezes, digamos assim, antes de se irritar, antes de falar, poxa, isso aqui... Como é que vai ser? Então, assim, tem que pensar duas vezes mesmo. Então, não é para tomar uma atitude impulsiva, nem nada. O taurino, ele não é até de tomar atitudes assim, ele é mais de acomodar, mas é que essa semana, particularmente, ele pode estar um pouco mais impaciente. E não é uma semana própria para isso. Na verdade, é uma semana para ele cultivar a paz, ciência, ou seja, a ciência da paz, né? O oposto. Né? Então é importante dizer, sempre na dica, o que eu procuro dizer é o que é mais interessante que a pessoa cultive na semana, porque para realmente servir a previsão, para realmente servir a dica, é importante que a pessoa absorva uma coisa essencial da previsão. Então, não adianta falar 1000 coisas. Às vezes você entender uma coisa para aquela semana da vibração do signo é mais importante do que ficar falando demais. Então, para mim, no caso, essa semana para o taurino, cultive a paciência com esses atrasos. Boa semana para você, taurino. E os geminianos?
Quem é de Gêmeos? Bom, os geminianos, eles estão numa semana que é super importante que eles observem as ideias que vão estar surgindo na mente deles. Eles vão estar com uma mente muito rica, surgindo muitas ideias ao mesmo tempo, muitas coisas acontecendo, tá? Então, assim, é importante que eles selecionem, que eles vejam de todas essas ideias qual ideia vale a pena ser cultivada. Então, as ideias, elas podem surgir na nossa mente como sementes, certo? Se você pega uma semente que realmente vale a pena, vamos supor, você tem 5 sementes. Você vai escolher a melhor. Isso, e você vai plantar aquela. Então, a dica para Gêmeos essa semana é que ele escolha essa melhor semente e plante essa melhor semente. Mas em todos os aspectos? Sim, todos os aspectos, porque ele está muito rico. Como eu disse, ele está com muitas ideias. Então, é importante que ele veja dessas ideias todas que vão surgir essa semana. Ele já vem, na verdade, algumas semanas com essa criatividade muito grande, com o plano mental muito rico. Tá? Então, isso já é algo que já vem vindo. Nas últimas semanas que eu tenho falado de Gêmeos, sempre está nessa pegada de muita energia criativa, de muita energia mental. Só que nessa semana, muito forte na questão das ideias criativas. Então, escolher uma semente principal para poder plantar na hora que seja propícia. Né? E muitas vezes a gente está no momento que essa ideia surge do nada, né? Quando você menos espera, né? Sim, principalmente às vezes nas questões de ócio criativo, né? Nos momentos que você se permite não fazer nada, que às vezes a gente não se permite. Não né? fazer nada muitas vezes é fazer tudo. É verdade. É você abrir espaço para uma ótima ideia, ou até para você descansar e pronto, né? Com certeza. E quem é de Câncer? Bom, Câncer está numa semana que eles devem ficar um pouco atentos com não ficarem muito fechados, tá? Eles estão com alguns conflitos emocionais, possivelmente, tá? Nem todos, são tendências, né? Que, como eu sempre digo aqui na previsão, a gente está falando de tendências, não que aquilo seja algo fatalista. Então, a tendência dos cancerianos essa semana é que eles fiquem um pouco mais fechados nos seus próprios problemas, nos seus próprios conflitos emocionais. E para evitar isso, a minha dica é que eles se abram mais. Mas você diz que é de Câncer, está num momento então que tem que parar, já que está meio complicado. Pessoalmente, quer dizer, ele está se sentindo meio confuso. Parar e analisar isso tudo. Mas quando a gente está meio confuso, muitas vezes é complicado a gente enxergar as coisas com clareza, não é? Sim, e nesse caso, o canceriano, quando ele fica assim, normalmente confuso, o que acontece? Ele acaba não se abrindo mesmo para as pessoas. Ele fica ali naqueles conflitos, pensando naquele monte de... E não fala com o outro, né? Pode ficar um pouco travado, pode ficar um pouco tímido, dá uma impressão de desconfiado. O canceriano tem essa tendência, às vezes, a passar um pouco essa coisa de ser desconfiado. É um signo que, na verdade, às vezes tem muito medo de relacionamento. Dos signos todos, eu acho que Câncer, pela prática até mesmo em consultório com os meus pacientes de Câncer, eu tenho um número grande de pacientes de Câncer. Então, assim, eles às vezes se fecham sentimentalmente, ficam sozinhos ou estão com alguém, mas não estão com alguém, né? Porque você pode estar com alguém e está fechado essa pessoa. Está fechado, na verdade, está por um comodismo, porque não tem força para terminar aquela relação. Então, na verdade, o canceriano, ele tem que, essa semana, passar por cima disso, para não ficar tão fechado. Uma coisa são os conflitos dele e outra coisa são os relacionamentos com as pessoas. É aprender a separar isso. Isso, né? então é uma semana para se abrir. Que bom, boa semana para você de Câncer. Leoninos? Bom, Leão está numa energia muito forte na área da sexualidade, na área da libido, né? Então, semana passada, quem estava com essa energia muito forte era a Virgem. E agora, quem está com essa energia muito intensa são os leoninos, principalmente com questões ousadas. Então, parceiros das pessoas de Leão, convém que façam coisas ousadas. Eles estão a fim de coisas diferentes. Coisas diferentes. Eles querem ser surpreendidos. Então, passar por situações que eles não estavam esperando. Assim, ser pegos no contrapé, digamos assim. Tem que ser criativo. Também tem outra coisa importante para Leão essa semana, é que eles estão com muita inspiração. Então, essa inspiração também é algo muito positivo para eles fazerem qualquer coisa que eles queiram realizar essa semana, em todos os aspectos da vida. Profissional, afetivo, familiar. Então, é uma semana muito positiva para Leão. Que bom. Iluminada. E já vem, né, em algumas semanas o Leão está com aspectos positivos, devido ao Sol que está fazendo aspectos positivos, que é o regente de Leão.
Boa semana então para você, Leonino. Já virginianos com a dona Brusqueta e você? Bom, virginianos, como é dona Brusqueta, estamos um pouco ansiosos essa semana, né? Então a gente está um pouco sem muita paciência com as coisas, como os taurinos. Então essa semana é uma semana que os virginianos têm que pensar com calma, porque, tipo, determinadas situações que eles podem estar meio já de saco cheio, eles podem meio que chutar o pau da barraca e falar, não quero mais isso, não me interessa mais, ser um pouco... Eles estão com a tendência a não conseguirem ser tão diplomáticos quanto a semana pede, como eu disse, da vibração da semana. E como o virginiano normalmente é, né? Como o virginiano normalmente é, mas digamos que essa semana o virginiano ele está de saco cheio. Ele está de saco cheio. Então é uma semana que ele pode tranquilamente falar assim, olha... fazer coisas que ele não é muito de fazer, porque ele normalmente é diplomático, ele é do tipo que tudo que se fala ele escuta, ele ouve, ele fala não, tudo bem. Mas tem hora que é bom chutar o balde, mas o virginiano tem uma hora que ele cansa também, que é a hora que ele analisa tudo, e aí ele analisa e ele fala, não, isso aqui não me serve. E o virginiano tem que tomar cuidado essa semana, por quê? Porque ele tá numa tendência à impaciência e à ansiedade. Então segura a onda, porque da semana que vem você volta a ser você mesmo. Por essa daqui, calma. Pensa mais e age menos, né? É isso aí. Quem é de Libra, librianos? Libra tá numa semana bem interessante, tá? Por quê? Porque eles estão com uma capacidade maior essa semana de brincar com a vida, tá? Então eles estão mais soltos, tá? Então estão num momento de serem mais dóceis com as pessoas, já são assim, tá? Mais dóceis, mas essa semana ainda estão, que você fala que eles são fofes, né? São fofes. Eles são fofes. É só não cutucar eles, porque de longe eles são fofes. Mas essa semana a Libra tá mais ainda assim, ou seja, tá numa energia de muita docilidade. Essa energia, quando a gente fala em diplomacia e política, o signo que a gente pode sempre pensar é justamente Libra, tá? Eles têm esse dom. Tá? Agora tem um detalhe que tem que tomar cuidado essa semana. Podem estar um pouco indecisos, tá? Então convém que diante dessa possibilidade, se eles perceberem que estão indecisos, organizem, façam aquela listinha, sabe? O que me leva a fazer aquilo e o que não é bom para fazer aquilo. E aí coloca no papel todas as questões que podem estar pegando dentro de um assunto. E aí você escolhe. É mais fácil quando a gente às vezes coloca no papel. Parece que a gente visualiza melhor as coisas. Então se tá com alguma dúvida, isso é muito positivo. Tem também alguns florais que são super positivos para pessoas indecisas. Juntamente com... Quando eu atendo pacientes que têm muita indecisão, normalmente eu peço para fazer essa lista internamente ou escrever mesmo, imprimir, mas também trabalho com os florais em conjunto. Porque às vezes a pessoa não está conseguindo fazer uma harmonia do que ela tem dentro do coração e o que ela tem na razão. Então o coração que é uma coisa e a mente que é outra. Então você precisa às vezes, com os florais principalmente que ajudam nesse aspecto, fazer um equilíbrio entre um e outro. E os florais ajudam muito, as pessoas não entendem o quanto que, isso aí é psicológico, quanto que não é psicológico não. Eu trabalho com várias técnicas, hoje em dia eu trabalho com 11 técnicas. Das 11 técnicas que eu trabalho, as que as pessoas sempre querem mais são os florais, e a que eu mais gosto de trabalhar são os florais, porque eu acho mais fácil de lidar e o que eu mais vejo resultado prático. E rápido, né? Eu vejo isso pelas minhas irmãs. Elas tomam florais? Então, eu e minha irmã mais nova, a gente sempre fez uso de terapia de florais. A Carla não. E ela estava num momento tão estressante, falei, vai fazer acupuntura e floral. Ela foi, ela falou, nossa, eu devia ter ido antes. Falei, eu te falo. Todo mundo acha que é signo que ela é, que ela não seguia seu conselho. As 3 aquarianas? 3 aquarianas. Caramba! Só coitada da minha mãe. Eu falei, você vê, eu acho bom. Eu gosto de aquário também. Somos geniosos. Mas aí a gente fala, você tá vendo como era simples? Por quê? Você não vai perder nada, você vai ganhar, por que não tentar? Não é verdade? Sim, com certeza. E aí você percebe o quão mais fácil é quando você busca. É que às vezes as pessoas, elas ficam muito acostumadas com um lado bom do ser humano, eu acho que é ao mesmo tempo o lado ruim do ser humano. O lado bom é que a gente se acostuma a tudo. E o lado ruim é que a gente se acostuma até o que é ruim. Então a gente às vezes tem uma característica nossa que é horrível, que a gente sabe que aquilo é ruim, mas a gente já está acostumado a ser assim. Então a gente acha, as pessoas que nos aturem como a gente é, né? Que a gente fique desse jeito e tudo bem. Eu acho que se ficar nervoso é normal, isso é produtivo. Aquela história, é a síndrome que a gente chama no esoterismo. Eu aprendi isso com uma professora minha de numerologia. Ela falou assim, é a síndrome de Gabriela, que as pessoas têm às vezes.
eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Ou seja, a pessoa não se modifica nunca. Essa síndrome de Gabriela, muita gente tem, que é essa musiquinha aí da Gabriela, você sempre assim, eu sou assim. A pessoa, eu sou assim, mas eu sou assim mesmo. Então tá bom. Tá bastante como eu sou assim. E aí seu karma vai ser sempre assim também. E vai terminar sempre com assim, olha que tristeza. E quem é de Escorpião? Escorpião tá numa semana de muita vitalidade, uma semana positiva, eles estão com muita energia. Digamos que aquela energia do Escorpião, que tem o Plutão aí por trás, né, que é o regente de Escorpião, e que tem aquela energia poderosa, uma energia que se imprime, às vezes até nem tanto pelas atitudes práticas, mas pela energia que ele emana mesmo. O Escorpião, ele tem uma emanação, digamos assim, magnética muito forte, tá? Então, essa semana isso está muito forte e ele tem a capacidade de atrair tudo que ele quer para ele. Que ótimo. Então, assim, tá uma semana meio bruxo do Escorpião. Então, olha, o Rick mandou pra gente por Twitter uma pergunta de Escorpião. Como que ele vai estar nessa semana em relação aos processos judiciais? Então vai estar bem, já que ele pode... Judiciais? Com justiça. Não sei qual deles é. Tipo, algum julgamento que ele esteja passando. Processo na justiça, agora qual é, não sei. Mas quer dizer, se ele está com esse poder de atrair o que ele deseja, sim, é benéfico? É positivo que ele, assim, eu não posso dizer o resultado de uma decisão judicial, mas assim, o importante é que ele vibre no que ele quer. Então vamos supor, o resultado que ele quer judicialmente, pense nesse resultado como se já materializado, né? Então esperemos que ele tenha feito alguma coisa correta e não alguma coisa errada para que ele mereça também esse resultado, né? Porque quando a gente fala de justiça, a gente está falando de certo e errado, eu não sei o que ele fez. Então justiça é o que é justo, não o que é o nosso desejo, né? É o que é certo. Então tem Deus aí, né? Às vezes as pessoas me procuram e elas têm um objetivo de alguma coisa que elas querem melhorar. Eu sempre falo, gente, eu não posso prometer cura de absolutamente nada, porque quem cura e quem tem essa capacidade é você mesmo e Deus dentro de você. Então, por exemplo, se a pessoa tem um karma, eu acredito que se a pessoa tem um karma e que ela tem que, digamos assim, equilibrar aquele karma, não vai ter médico, não vai ter terapeuta holístico, não vai ter ninguém, porque aquilo é o que a pessoa tem que passar. Mas a não ser que ela enxergue aquilo e veja o quanto que aquilo que aí depende dela, mudança, que aí depende dela e do que Deus também quis para ela. Então eu, como terapeuta, eu sempre coloco em primeiro lugar Deus e o karma e o destino da pessoa. Eu tento ser uma catalisadora para ajudar a pessoa e dar o meu melhor, mas saber se aquele melhor, se aquela cura vai ocorrer, independente do que for, se for uma questão emocional, uma ansiedade, o que for, eu acho que depende em primeiro lugar do alto. É ele que manda, é ele que sabe se aquilo existe uma permissão. Se existir uma permissão e a pessoa estiver focada naquilo, a chance daquilo ocorrer é muito grande. Por exemplo, com os florais astrológicos, né? Os florais astrológicos são aqueles que trabalham o mapa. Quando eu vou mexer no floral astrológico, se a pessoa tem um problema, por exemplo, financeiro, e isso está no mapa, eu aviso a pessoa, falo, olha, quando você for tomar o floral astrológico, que é um floral que você toma só à noite, pede também para Deus para te liberar desse karma. Porque não é o floral que é mágico, o floral ele vai gerar uma ressonância para trazer uma harmonia para aquilo. E traz uma energia a mais. Mas você também precisa se conectar com o alto, digamos, ter um pensamento holístico de que tudo está conectado para se libertar daquilo. Porque senão é como se a gente tivesse uma energia na tomada e um utensílio doméstico. Se você não encaixa no outro, não funciona. É isso aí. Ficou bem, gostei da metáfora. Agora, é Graziane, né, Rico? Graziella, ela quer saber o seguinte, se essa semana, para quem é de Escorpião, o escorpiano vai se sentir um pouco mais calmo, tranquilo, não tão tenso. Então, essa é uma semana de muita intensidade, então não é uma semana dessa paz profunda para Escorpião. E tem outra coisa, a partir de quinta para Escorpião, tem ainda uma outra energia mais forte que para todo mundo tem, mas para ele, que é a questão dos ciúmes e das cobranças com os outros. Então, a partir de quinta tem que tomar muito cuidado para não ficar ou confuso em relação ao amor, pensando coisa em relação ao amor que não é para pensar, deixar as coisas fluírem mais, deixar essa energia intensa dentro de si, mas sem pressionar as situações. E quem é de Sagitário? Como está lá nessa semana? Então, Sagitário já vem de umas 2 semanas aí um pouco tensas, tá? E continua nessa energia de tensão, principalmente com os outros, entendeu? Eles estão muito com aquela tendência à falta de tato, muito, digamos assim, diretos com as pessoas, tá? E aquele direto que você falou, acho que até semana passada, você falou a palavra sincerocídio, né? Que você usou, sincerocídio. Sincerocídio. Então, podem cometer o sincerocídio. Foi outro signo, mas você falou essa palavra, eu até depois quando a gente é tão sincera que acaba
E Sagitário tá super nessa... tá muito assim, girando muito em torno dele. E aí falando as coisas muito, digamos assim, diretamente, às vezes sem tato, esperando que as pessoas estejam à disposição, fazendo o que eles querem, a hora que eles querem. Então, a dica para Sagitário é que eles procurem, de certa maneira, não pressionar tanto as pessoas, deixar as pessoas serem o que elas são, tá? Dá mais liberdade. O Sagitário não gosta muito de liberdade, mas muitas vezes ele não dá essa liberdade que ele gosta de ter. Ué, mas aí a gente que convive com o sagitariano tem que demonstrar isso, né? Sim, os parceiros ou amigos. Então, o Sagitário tem que tomar muito cuidado com a relação com o outro mesmo, em saber permitir que as pessoas sejam o que elas são, permitir ter tolerância com as pessoas. Mas você sabe que eu aprendi, um tempo que eu fiz terapia, meu terapeuta disse isso, as pessoas são como a gente permite que elas sejam. Porque senão a gente seria igual com todo mundo e a gente não é. Se você me dá liberdade, eu faço. Se você não me dá liberdade, eu fico na minha. Então não está satisfeito? Pontue onde você não está gostando e pronto. Não é? Porque a gente se permite, né? Aquela música do Cazuza, eu não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesma. Ou seja, a gente vai deixando o outro fazer o mal também. E depois a gente culpa o outro. Porque fulano não sei o que, não. Mas você também foi deixando, né? Aquela história, quanto mais a gente abaixa, mais vai mostrando. Aí depois é reclamar, né? Depois reclama. Renata de Sagitário quer saber sobre emprego. Uma semana benéfica também? Para Sagitário? Sagitário está numa semana um pouco tensa no geral. Melhor não tá aberto essa semana para Sagitário. Ficou 3 semanas super bom, né? Só que agora aproveitado lá atrás. Agora Sagitário está numa semana um pouco tensa mesmo. A dica para Sagitário é tomar cuidado com as pessoas. Pare de pensar em si. Pensa no outro. Quem está precisando de você? Sempre tem alguém que está precisando de você? Tem algum amigo que não está muito legal? Tem alguém da família que está precisando de um pouco mais de atenção? Tira o foco de si mesmo, vai pensar no outro. Isso sim pode abrir também em relação ao trabalho. Aquela história dando que se recebe? Em vez de querer para si, pensar no outro essa semana. Porque é essa energia que tem que ver. Já quem é de Capricórnio? Capricórnio está numa semana onde tem uma coisa muito forte, tá? Que é a capacidade de realização, tá? Através da inspiração, da realização de metas. Então você, por exemplo, deseja uma coisa, é uma coisa que você quer muito. Aquilo pode ser uma coisa que fica só ali guardadinho no fundo, ou pode ser algo que você realmente se inspire com aquilo. Que você tenha um tesão de fazer aquilo se tornar realidade. Um sonho. Tá? Um sonho pode ser um sonho que fica aquilo ali, eu quero tanto ter um barco um dia. Mas e aí, o que você está fazendo para ter aquele barco? Qual a atitude que você está tomando hoje? Quanto você precisa de dinheiro para comprar o barco que você quer? Quantos pés é o barco? Em quanto tempo você quer ter o barco? Quanto você precisa ganhar por mês? Objetivo, né? É a coisa que você disse, voltamos ao assunto que você falou, que a gente precisa de estratégia. Então é isso. Então essa semana eles estão com essa capacidade de se inspirar, trazer essa energia, digamos, do entusiasmo, né, que eu já falei aqui, que é Deus dentro de si, para conseguir fazer essa realização das metas se tornar viável. É uma semana, digamos, de TBC profundo e que traz a energia básica disso, que é a inspiração. TBC, tira a bunda da cadeira e se movimente. Isso aí. Isso. E nós, aquarianos? Aquário está numa semana onde ele deve aproveitar para resolver pendências. Pendências? Tá? E pendências complicadas, tá? Então eu não estou falando simplesmente de, sei lá, uma coisa na minha cozinha que eu tenho que arrumar. Ou uma ligação, uma pessoa que está me ligando faz tempo que eu tenho que retornar e que eu estou sem tempo e não estou retornando. Ou tá empurrando com a barriga, né? Porque a gente é de fazer isso. Amanhã eu faço. Mas a pendência que eu digo de Aquário essa semana é uma pendência muito mais profunda, uma pendência no sentido de situações que não estão resolvidas internamente na cabeça dele. Tá? Então, por exemplo, uma situação que você como aquariana... Você com alguém... uma situação que você pensa, será que isso aqui eu devo fazer isso aqui? Aí você fala, não, mas eu deveria fazer isso aqui. Uma coisa que você pode estar oscilando, um pouco em dúvida. Um lado ou outro. Aí a frase que eu separei para Aquário, que pode ser útil para ele se perguntar essa semana, é diante dessa situação de impasse, tá? De algo que ele precisa resolver, que é um impasse interno, que não é simplesmente uma pendênciazinha que você coloca ali na lista e depois risca. É uma coisa que ele precisa aprofundar mais. A pergunta que ele deve se fazer é, o que o amor faria aqui? E essa pergunta serve para todos os signos, mas eu estou falando especificamente para Aquário. Mas sempre que a gente tem uma questão que a gente está muito em dúvida, se pergunte, faça essa questão. O que o amor faria aqui? Como o amor resolveria isso? O amor em si, a energia. Fica mais leve, né? Para você conseguir ter a energia, digamos assim, harmonizada
com a energia essencial desse planeta, que é o amor. A gente está aqui para aprender a amar. Pois é. Para aprender a lidar com os outros, para aprender a amar de uma forma evoluída, para aprender a dar, porque a gente quer muito só receber. E o amor incondicional, né? Sim. Aquele que você simplesmente ama, mas não quer nada em troca. Então, né? o que o amor faria aqui? Porque quando você responde essa pergunta, você vai agir diante de uma energia que não vai te gerar karma. Entendeu? Porque você pensou justamente no positivo. Né? Você elevou aquela situação, você levou ela para a luz, tá? E que é a luz do amor, que é essa energia que todas as religiões falam. Se você for ver, não precisariam existir tantas religiões. Todas falam a mesma coisa, do amor. Sim, mas só que de formas diferentes. E criam ismos, né? Porque fica aquela coisa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não gosto daquele porque aquele acredita naquilo, eu não acredito naquilo. O amor faz aí fica julgando o outro, fulano faz aquilo, mas na verdade todas as religiões falam a mesma coisa, amar é o próximo como a ti mesmo. Não faça pro outro o que você não gostaria que fizesse para você. E se as pessoas fizessem isso, que é tão simples, não precisaria existir tanta coisa. Seria mais aquela coisa, às vezes o que é simples as pessoas não fazem. Então fica muito no falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Então essa energia do amor, se você fizer essa pergunta aquariano, né, e você como aquariana, você pode chegar na solução de algum impasse que exista. Se você tiver, de repente, estou falando para aquarianos que não tenha nenhum impasse. Mas como você disse, quando se fala de um signo, se fala com uma parcela daquelas pessoas que são do mesmo signo, senão seríamos todos aquarianos iguaizinhos. E no caso dessa energia do amor, serve para todos os signos. Qualquer impasse que você tiver, se faça essa pergunta. O que o amor faria aqui? Agora a Cláudia Ferreira pergunta, ela é aquariana em relação ao emprego também. É uma semana benéfica para o emprego? Sim, é uma semana positiva para emprego. É uma semana que pode ser aberta, principalmente se ele se questionar em relação a isso. Então, vamos supor, ele pode estar em dúvida. Estou num emprego e quero mudar de emprego. O que o amor faria aqui? Ele mudaria? E de que jeito, para onde, né? Essa resposta, ela pode não ser exatamente uma resposta objetiva, tá? Ela pode ser você pode fazer essa pergunta à noite, antes de dormir. Então, no momento de oração, de silêncio, que você esteja... Antes realmente de entrar no processo de sono, que é um trabalho também, eu acredito que quando a gente está dormindo, a gente está fazendo vários trabalhos internos, a gente continua vivo ali, a nossa alma está atuando, está vivendo. Ativa, tá vivendo muitas coisas. Então, quando a gente não tem uma resposta, uma boa solução é sempre se perguntar antes de dormir. O que eu devo? Pergunta para sua alma mesmo, para Deus dentro de você. O que eu devo fazer diante dessa situação? Tá? E no fim você acaba sonhando e aí tendo Ou tendo sinais, né? Que você pode pedir sinais também. Muitas vezes quando a gente está meio perdido em relação a alguma coisa, a gente pode pedir sinais também. A gente pode falar, puxa, eu quero um sinal do que eu devo fazer nesse sentido e pedir para a alma. Mas tem que querer depois enxergar o raio do sinal, que pode ser diferente do que você deseja. Às vezes o sinal vem, você falou bem. E a pessoa tampa os olhos, não vi nada, não viu porque não quis. Sabe quem que eu gosto em você? O quê? Que você sempre... Nova antena? O que é isso? Essa é a anteninha, as pessoas têm que contar que ela faz um barulho que às vezes a gente desconcentra. Tem que contar para ver quantas anteninhas aparecem. E quem acertar na hora que a gente falar, ganha um par de ingressos para o Roberto Carlos. Não sabia disso, ninguém me avisou, tô aqui boiando, só tô ouvindo. Vai saber o que é, né? E você falou que você gosta de quê? Não, eu gosto muito em você, uma coisa que eu adoro em você, é que você sempre vê um lado de você vê um outro lado de uma coisa. Você não fala uma coisa, você vê um outro lado. E isso é muito legal. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer o programa aqui é a sua presença pela riqueza que você traz para a previsão. Acho que não seria qualquer pessoa que eu teria toda essa harmonia. Mas eu sou assim na minha vida, você sabe? Você é rica, você é uma pessoa rica. Você fala uma coisa, você não fica no chove no molhado, você já dá uma outra opção, você faz uma metáfora. Porque isso na vida a gente não tem? Facilita muito, caminhos, né? Facilita muito minha previsão. Se não sai, essa é muito chatinho. Piscianos. Bom, os piscianos estão numa semana que é uma semana que tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque eles estão super com tendência... Eu já disse que todo mundo está numa tendência a ciúmes a partir de quinta. Só que o pisciano tá realmente a fim de briga, entendeu? A partir de quinta. Tá super briguento, ciumento, controlador, querendo impor as coisas, principalmente nas relações afetivas. Então, veja só, Dani, telespectadora nossa, mandou por Twitter uma pergunta, ela é pisciana, justamente em relação a isso. Em reconciliação, se é um bom momento. Quer dizer, se ela não for pentelha... Nossa, ela vai ter que tomar muito cuidado. Pode ser um bom momento, mas ela vai ter que tomar cuidado com cobrança, com ciúmes, que são os cuidados que todos os signos têm que tomar essa semana, como eu disse no começo, dizendo da vibração da semana. Então, ela não pode se deixar levar por essa vibração. E outra coisa, essa semana para o pisciano, uma boa maneira dele se desviar disso, dessa energia de cobrança, de ciúmes, de controle,
controle, que vai se intensificar a partir de quinta, é que ele se foque um pouco mais em trabalho. Começa a ficar pensando muito no outro, muito em afetivo, querendo encher muito o saco do outro, forçar situações. Vai sufocar. Vai pensar na estratégia de trabalho. Tô trabalhando, tô ganhando o que eu quero, é isso que eu queria, como é que tá a minha carreira? Porque tudo, a energia segue o pensamento, isso é uma lei. Você pensou numa coisa, ali que você vai estar. No que você está pensando. Você está pensando coisa ruim, você está pensando raiva, você está pensando em julgamento, você vai ficar naquela energia de raiva e de julgamento. Você está pensando em amor, você está pensando em tolerância, você vai ficar naquela energia. Você está pensando em ciúme, você vai atrair aquilo. Principalmente os ciúmes, por exemplo, que é uma energia presente essa semana, para todos e mais para peixes, é uma energia que, assim, ela é um desperdício, na verdade, de energia. Porque se o outro quiser fazer alguma coisa, ninguém impede ninguém de fazer. Porque existe a hora de manhã, existe um horário, você não consegue controlar o outro o tempo inteiro. A única forma, digamos assim, de você ter uma garantia de fidelidade do outro é fazer a sua parte, dar o seu melhor, ou seja, deixar o outro satisfeito e saber que você está com alguém também que tenha um caráter, que tenha uma ética nesse sentido. Mas 100% de garantia a gente tem em nada nessa vida. Infelizmente a gente não tem. O que também, de todo, não é ruim. Porque isso faz com que a gente vá mudando. Senão a vida ia ficar muito sem graça, né? A gente vai aprendendo. A gente pode aprender com os nossos erros, mas a gente também pode aprender muito com os erros das pessoas, né? Se a gente pensasse assim, seria tudo bem mais fácil. Os erros das pessoas, eles podem ser fontes de aprendizado pra gente, ao invés de motivo de julgamento. Mas eu acho que uma forma da gente enxergar isso nas nossas atitudes é com o autoconhecimento. Daí que eu acho que é muito legal o trabalho que você faz com terapia astrológica, com florais, com numerologia. Quer dizer, uma forma ampla de a gente se conhecer um pouco, né? Sim, eu procuro sempre, dentro do meu trabalho de autoconhecimento, colocar o espelho para a pessoa. Então, o meu trabalho com coaching, por exemplo, quando eu vou fazer a terapia floral, eu incluo o coaching holístico, que é o quê? Que é um coaching onde eu faço perguntas para a pessoa ver o que é importante para ela e se conhecer. Então, no fim da minha consulta, quem é meu paciente está assistindo aqui, que tem vários pacientes que assistem, eu sempre faço a pergunta: o que você mais quer transformar em você? Por quê? Porque eu vou direcionar o floral porque a pessoa quer transformar. E no que eu faço essa pergunta, muita gente fica em silêncio. Nossa, mas essa pergunta é difícil. O que eu mais quero? O que eu mais quero transformar em você? Aí a pessoa fala assim: eu quero ganhar mais. Não, eu falei para transformar em você, não fora de você. E aí a pessoa pensa nisso, ela vai se conhecendo. Ser mais determinada, ser mais flexível, tanta coisa. Sim, e aí a gente volta, por exemplo, o floral para aquilo. E nisso, mês que vem a pessoa volta. E aí, agora, o que você quer transformar em você? Aquilo floral fez efeito, já transformei. Agora eu tenho uma outra coisa. Quer dizer, a gente vai aprendendo a se sentir dentro de uma realidade que os outros enxergam a gente, mas a gente não se vê. E se autotransformando. Meu trabalho é muito com isso, é com autotransformação. Vai vendo coisa por coisa e vamos lá, matando um leão a cada dia. E viu que transformou os ciúmes? Puxa, eu transformei os ciúmes, mas agora veio a preguiça. Então vamos trabalhar a preguiça e vamos lá. E um a um você vai eliminando a sua vida. Aquela história, a gente veio no ponto A, tem que sair do ponto D, pelo menos. Pelo menos, olha. Evoluir, a gente está aqui para evoluir. Olha, querendo saber um pouco mais do trabalho da Paula Pires, tem o site que é vidasutil.com.br, www.vidasutil.com.br. Você tem o telefone aqui. O telefone é 11 97677 4444. 97677 4444. E no Facebook, na fanpage, eu tenho colocado dicas também de a energia de cada dia. Então eu tenho postado lá. Quem quiser seguir na fanpage e no Twitter também, que eu tô fazendo, depois que vocês pediram para entrar no Twitter, agora eu tô. Então, tanto a fanpage quanto o Twitter, o nome é o mesmo. Paula Pires Astro. Coloquei igual para não ter como confundir. Twitter e fanpage é o mesmo nome. Melhor dia da semana pro sexo. A gente fica esquecendo uma coisa tão importante, né? Não pode esquecer. O melhor dia depois de amanhã, quarta-feira, a partir das 9 da noite até as 3 da manhã. Tá? E quarta-feira tá tão... Para aquela pisciana que fez a pergunta da reconciliação, o melhor horário, porque para todo mundo é quarta-feira das 9 até as 3 da manhã. Por quê? Porque tá tão bom nesse horário que até uma DR pode ter discutir a relação, né? A famosa DR, mas até na quarta-feira, até uma DRzinha pode chegar num consenso. Porque as DRs podem ser positivas também se forem discutidas por pessoas que também estão vendo o lado do outro e querem chegar num consenso. Quarta-feira é um dia bom para isso. Então, se você quer aproveitar quarta-feira para namorar, para sexo, você que decide. Vidasutil.com.br. Boa semana pra você. Obrigada. Tchau. Bom, vamos adoçar